Glória a Deus seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. É uma bênção para nós. Estamos aqui na presença do Senhor para glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Amém? Amado, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Uma reflexão para mostrar a humildade do Senhor Jesus, para mostrar a humildade, o amor do Filho de Deus, aquele que é Deus igual ao Pai, foi gerado da essência do Pai. Portanto, ele tem a mesma essência do Pai, ou seja, assim como o Pai é Deus, o Filho também é Deus. E João fala, nos revela que o Filho de Deus desceu do céu. João fala que o Filho de Deus, lá no capítulo 1, do Evangelho de João, versículo 1, fala que o Filho era o verbo, ou seja, era a palavra ativa de Deus. E esta palavra, ela estava com Deus, e esta palavra era Deus. Então João está dizendo que o Senhor Jesus, antes de se tornar um homem, antes de encarnar, antes de entrar neste mundo como homem, lá no céu, lá na glória, junto com o Pai, ele era a palavra de Deus. E a Bíblia diz, e o servo do Senhor, ele fala aqui no livro de João bem claramente, amado, não tem, e fala claramente, no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Lá no princípio da criação, João fala, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então João está falando de Jesus. Está falando da divindade de Jesus, de onde Jesus Cristo veio. Jesus, ele existe desde o princípio, ele estava com Deus. E aqui ele é chamado de o verbo, ou seja, a palavra ativa. A palavra da criação aqui nos diz, todas as coisas foi feita por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então vemos que ele é a palavra viva de Deus, que ele é a palavra de poder de Deus, e Deus, através de Jesus, trouxe todas as coisas à existência. Isto é para mim e para você refletir e pensar quem é Jesus, a autoridade de Jesus. Jesus, ele tinha autoridade para fazer o que ele fez, para realizar o que ele realizou e para falar o que ele falou. Ele mesmo disse que tudo o que ele falava como o Pai lhe ordenou. Veja bem o que nos fala aqui, amado, lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, e no versículo 16, a mesma coisa que João fala, aqui Paulo também fala aos Colossenses. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, foram criadas todas as coisas
que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém, amado? Então Paulo também reforça falando a mesma coisa que João falou, mostrando quem é Jesus, mostrando o seu poder, a sua autoridade para salvar e libertar eu e você. Então Jesus, ele tem poder, ele tem autoridade para salvar eu e você. Ele desceu do céu, ele é o Filho de Deus. Olha o que está dizendo aqui. Tudo que existe, amado, tudo que existe, este universo onde nós moramos, onde nós existimos, essa terra, onde nós moramos, este ar que nós respiramos, esta vida que nós temos, ela foi criada por Deus através de Jesus. Então tudo que existe veio através de Jesus. Jesus é o poder de Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. Jesus é a vida, Jesus é a luz. Jesus Cristo veio nos revelar quem é o único Deus verdadeiro, como aqui Paulo fala. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Jesus Cristo é a manifestação de Deus, é a manifestação visível de Deus. Amém, amado? Ele é a manifestação visível de Deus. Olha o que nos diz aqui em João no capítulo 14. Quando Filipe disse, no versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Olha a resposta de Jesus para Filipe. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, e as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Amém? Então, amado, Jesus está falando que Deus está nele. Então, por isso, ele é a manifestação do Deus invisível. A glória de Deus, a plenitude de Deus estava em Jesus. A glória de Deus, a plenitude de Deus está em Jesus. Amém? Todo o poder foi dado a Jesus, para que Jesus realize a grande salvação, nos salvar e nos libertar. Isto é muito importante. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Assim como falou João no seu Evangelho, no capítulo 1, aqui em Colossenses capítulo 1, Paulo fala a mesma coisa. Que tudo foi criado por ele e para ele. Então vemos o único Deus verdadeiro, trazendo tudo à existência através do seu Filho. Aqui no livro de Filipenses, Paulo vai mostrar a humildade de Jesus. Olha o que ele fala aqui, meu amado. Filipenses no capítulo 2. Capítulo 2, no versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo
é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, a glória de Jesus é para a glória de Deus o Pai. Esta é a grande missão do Senhor Jesus. Glorificar e bendizer o nome do Pai diante de todos os homens. A missão de Jesus é nos salvar, nos santificar e nos levar de volta para Deus, para que Deus se torne tudo em todos. Como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 28. Porque olha que Paulo fala no versículo 27 e 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que essa aqui se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Ou seja, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade do Senhor Jesus. É como fala lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18. Jesus Cristo disse: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Amém, amados? E aqui Paulo fala a mesma coisa em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 27. Olha o que diz no versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém, amados? Então vemos aqui que Deus colocou todas as coisas, todo o poder, debaixo da autoridade de Jesus. Então Jesus está realizando a grande obra de Deus. A grande salvação de Deus está na mão de Jesus. Esta grande obra de salvação. E quando ele terminar essa grande obra de salvação, quando ele tiver salvado todos os salvos, todos aqueles que Deus escolheu, todos aqueles que Deus elegeu para fazer parte do seu reino, então Jesus Cristo estará terminado o seu trabalho. A morte será aniquilada para sempre. E os filhos de Deus serão ressuscitados que tiverem mortos. E os vivos serão transformados. E quando os filhos de Deus estiverem glorificados com a vida eterna, então Jesus Cristo irá até o Pai e se sujeitará ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Assim como o Pai é tudo em Jesus, como ele fala lá em João no capítulo 16, o Pai também será tudo em nós. Então Deus será tudo em todos. Glória a Deus. Então Deus encherá toda a sua criação, o universo. Deus será tudo em todos. Nós, seres humanos, nós fomos tirados da presença de Deus. Então aqueles que permanecerem na impiedade, aqueles que permanecerem no pecado, estão destinados à morte eterna. Serão lançados no lago de fogo eterno, aonde estará Satanás e os seus anjos, aonde estará a besta, o falso profeta, aonde estará todos os ímpios. Aqueles que não quiseram receber a misericórdia de Deus, a salvação de Deus, porque nós pecadores, nós não merecemos a salvação. Mas Deus amorosamente oferece a todos a sua salvação. E essa salvação está em Jesus. Porque só Jesus pode nos levar novamente a Deus. Como diz aqui em Coríntios, depois que Jesus Cristo fazer a grande obra de salvação, ele vai nos levar a Deus e Deus será tudo em todos. Como diz aqui em Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Então a obra do Senhor estará terminada. Veja só, temos a humildade de Jesus, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Amém? Olha o próprio Jesus, olha o que Jesus fala. Aqui no livro de João, olha, capítulo 14, versículo 28.
Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amados, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aqui Jesus não está falando da sua divindade. Aqui já não está falando que ele é um Deus menor do que o Pai, não. Aqui não está se tratando de divindade. Aqui está se tratando, amado, de autoridade. Jesus está debaixo da autoridade do Pai por amor, porque ele é o Filho. O Pai é o soberano e o eterno Deus. Tanto é que Jesus, lá em João, olha só, Jesus lá em João, no capítulo 20, né, irmãos, depois da ressurreição, quando ele avisa aos apóstolos, né, olha o que ele diz lá em João, no capítulo 20, no versículo 17, para Maria: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui Jesus chama o Pai de meu Pai, chama Deus de meu Deus. Então aqui mostra, irmãos, como Jesus é subordinado ao Pai. Por isso que ele fala aqui no capítulo 14, no versículo 28, o Pai é maior que eu. Aqui Jesus está falando de autoridade. Amém? Jesus está debaixo da autoridade do Pai. Olha o que ele fala aqui, meu amado. Olha o que ele fala. Isso é muito forte. Coríntios capítulo 11. Olha o que ele fala aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 3. Quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher. Olha o que ele diz aqui: e Deus a cabeça de Cristo. Então, Jesus, ele é autoridade sobre todos os homens. Todos os homens estão debaixo da autoridade de Jesus. Toda mulher está debaixo da autoridade do homem. E Cristo está debaixo da autoridade de Deus. Isso aqui, irmãos, que está falando é a palavra de Deus, não sou eu. É a própria palavra do Senhor que está falando. Amém, amado? Para terminar, olha o que o Senhor fala aqui no livro do Apocalipse. Olha o que o Senhor, olha aqui, irmãos. Isso é para nós pensarmos e entendermos. Olha o que Jesus fala para João. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou aos seus servos. Notificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o quanto tem visto. Olha o que está falando aqui, irmão. Jesus Cristo, ele recebeu a revelação de Deus. Então falou, olha, meu Deus me deu a revelação. Então a revelação de Apocalipse são as revelações que Jesus recebeu de Deus para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E eles enviou pelo seu anjo e notificou a João, seu servo. Amém? Então Jesus Cristo aqui mostra que ele está subordinado ao Pai, que ele está debaixo da autoridade do Pai, e tudo que ele faz conforme a ordenança do Pai. E isso não tira a divindade de Jesus, isso não tira aquilo que Jesus Cristo é, Deus eternamente junto com o Pai. Amém, mas mostra a humildade de Jesus, como diz lá em Filipenses, no capítulo 2. Essa humildade que nós devemos ter. Amém, amado? Então, Deus te abençoe, meu querido, nessa reflexão. Você possa ter entendido e que você ame a Deus como o único Deus verdadeiro. Olha o que Jesus Cristo fala aqui, no livro de João, no capítulo 17, versículo 3. Olha o que Jesus Cristo disse, a vida eterna. Então, irmão, você que quer ter vida eterna, a vida eterna é essa. Olha o que ele fala, a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Então Jesus está dizendo
que nós temos que reconhecer ao único Deus, ao Pai Celestial, como o único Deus verdadeiro, e a Ele, Jesus, a quem Deus enviou para nos salvar. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém, amado? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.